Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso 40 Passos Cast, o nosso podcast aqui do Damásio, nesse especialmente voltado para a OAB, para o exame de ordem, para o temível exame de ordem, e a gente vai aproveitar esse espaço para tirar todas essas amarras. A gente vai efetivamente te liberar para que você consiga a tão sonhada aprovação. É claro, para que a gente consiga essa tão sonhada aprovação, a gente precisa se preparar, né? Então, aqui a ideia do podcast é você ter mais essa ferramenta, mais esse instrumento, para que você consiga potencializar a sua preparação e aí sim conseguir a tão sonhada aprovação. Estou com os meus amigos, né? Meu amigo Renato, minha amiga Carol, advogada, professores, né? Alguém que a nossa relação, ela ultrapassou, transcendeu o lado profissional, né? Então hoje nós somos, né, além de colegas de trabalho, também somos amigos. Então a ideia é a gente trazer um podcast aqui bem descontraído, bem gostoso de se ouvir e se acompanhar, que eu acho que esse é o objetivo. Você já nos acompanha, né, pelas aulas, pelas palestras, pelos eventos, mas também você vai agora acompanhar a gente nesse podcast. A gente agradece toda a iniciativa aqui do Damásio, né, de fazer o podcast. Eu estava até conversando com eles antes de iniciarmos aqui a gravação, que eu sou um grande consumidor de podcast. Eu particularmente, eu acompanho muito, tanto no YouTube, quanto sem fazer propaganda, quanto no Spotify. Eu poderia ser um outro canal também. E você, claro, vai ter acesso também a esses lugares. Bom, vocês sabem que eu gosto de falar, vocês sabem disso, né? Eu vou primeiro abrir, né, para a gente poder se apresentar, para quem nos acompanha, até por educação e para a gente poder aproximar, né, o nosso ouvinte ou o nosso acompanhante. Renatão, advogado, professor, se apresenta aí no podcast. Maravilha, Leone. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Me chamo Renato Santiago, sou professor aqui da casa desde 2013, estou ficando velho. Comecei aqui como professor assistente do professor Leone, que é um grande mentor, um grande advogado, um grande professor e, acima de tudo, um excelente amigo, um bom amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço enorme. Eu comecei aqui na casa como professor assistente. Tive o prazer de começar na segunda fase do exame de ordem. Agora estou como professor nos cursos de primeira fase, segunda fase aqui da casa, pós-graduação, carreiras jurídicas. E é um prazer enorme estar aqui, poder dividir um pouquinho de conhecimento com vocês, um pouquinho da nossa experiência prática, da nossa vivência com o exame de ordem. Eu costumo dizer que eu entrei para fazer o 5º exame de ordem e não saí mais. Desde então, estou trabalhando com o exame de ordem aqui no Damásio Educacional. Então, a ideia aqui desse podcast é a gente poder bater um papo descontraído, mais tranquilo, mais leve, para que você consiga, através desse bate-papo, pincelar algumas ideias para poder incluir na sua rotina de estudos, enfim, para conseguir também passar para o lado de cada força. Logo, logo vocês estarão advogando e certamente vão desfrutar aí de todo o esforço que vocês estão fazendo agora, né, nessa fase de estudos. E é uma fase importantíssima, porque depois que você cair na advocacia, é você, o seu cliente, o juiz, o tribunal, e aí não tem jeito. Então, estudem bastante, que vai valer a pena no final. Eu acredito que todo mundo que está aqui não tem o que falar do estudo, né? Então, realmente, sempre vale a pena o esforço que a gente faz para buscar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Muito bem, Renatão. É até bom que você tocou num assunto que eu esqueci até de falar, e agora eu complemento. Esse é um ano muito especial para mim. Né, um ano que eu completei 45 anos aí de idade, 20 de carreira, né? Advocacia, docência. Então, por que é legal a gente falar isso? Já passo a palavra para a Carol. Porque, às vezes, o aluno manda muito para a gente. Ai, mas, nossa, eu olho vocês, assim, eu me sinto tão distante de vocês. Né? Claro, é normal você ter muita admiração, né, quando você acompanha um trabalho, e a gente deixa muito claro para vocês, assim. A gente só tem mais tempo de estrada. Só isso e nada mais.
Então você pode, claro que o primeiro desafio é passar no exame de ordem, mas depois tem o tal do 6º ano, depois tem o próximo exame, e aí tem a advocacia pela frente, a docência, conciliar os dois, como a gente faz, ou prestar um concurso público. Então saiba que assim, é uma questão de tempo de estrada. Eu estava até vindo para cá, já passo a palavra, Carol, prometo, de um podcast que eu estava assistindo, eu só vou evitar de citar o nome, mas estava falando exatamente do poder da preparação. E fazendo uma analogia, hoje eu não bebo mais, meu respeito, mas é da questão do vinho, né? No sentido de que as coisas boas, elas levam tempo de preparação, não tem jeito, né? Eu lembro eu era assistente de um desembargador aqui do TJ, e quando eu fui assistente dele, ele falou assim, Leone, eu falava, pois não, professor, o direito é igual uísque. Como assim, professor, igual uísque? Exige tempo de maturação. Hoje eu entendo o que ele queria dizer. Carol, por favor, tá com a palavra. Olá, pessoal. Eu sou a Caroline Leão. Sou professora aqui da casa, principalmente na pós-graduação. Eu estou à frente de alguns cursos de pós-graduação, mas comecei aqui como professora tutora também. Minha história aqui na Damásio, na verdade, começa um pouquinho antes. Eu fui aluna da graduação. Eu até estava brincando com o pessoal aqui, falando para eles que eu sou aluna da graduação desde a época, não que aqui tudo era mato, porque não sou tão velha assim, mas da época em que aqui era cheio de alunos. Tinha tanto aluno no cursinho, e eu fazia o curso à noite, que na hora que eles liberavam a gente para o intervalo, a cantina ficava cheia de gente, ficava aquela fila imensa. Então, eu estou aqui há bastante tempo. Tive aula com o professor Leone, tive esse prazer de ter aula com ele na graduação. Então, não só em cursinhos, mas eu conheço já desde a época da graduação, trabalho com o professor Leone, trabalho com o Rê. O Rê foi meu tutor de OAB, então ele já está aqui um pouquinho mais de tempo que eu na OAB e me ensinando muito, muito mesmo. E é isso, pessoal. Eu acho que o papo de hoje é para ser mais descontraído mesmo, para a gente falar um pouquinho da nossa experiência que nós tivemos na OAB, para ver se isso ajuda vocês também e ajuda a tirar um pouco desse receio em relação à prova. Porque eu sei que a gente fica muito estressado pensando, poxa vida, já fiz 5 anos de graduação e ainda tenho que fazer mais uma prova para poder advogar. E aí, vocês tiram esse peso, vão mais leves para a prova e eu tenho certeza que vocês vão conseguir a aprovação de vocês e vão me ver lá mais especificamente na segunda fase, ajudando na preparação de vocês. Façam direito do trabalho, gente, porque vale a pena, é a área assim, ó, do nosso coração, claro. Mas é a melhor área do direito. Maravilha, Carol. Agora entrando mais especificadamente no exame de ordem, aí tem bastante coisa para falar, tem também caso concreto que a gente vai fazer o paralelo, o caso profissional, mas eu acho que para você que acompanha o nosso podcast, eu acho que primeiro ponto, né? A gente começar definindo a importância da área trabalhista. Claro, a gente é suspeito, óbvio. Muito. Eu amo a área trabalhista, o Renatão ama, a Carol ama, então assim, a gente vai ficar aqui 1 hora elogiando e falando muito. Então, a gente já está falando, nós somos suspeitos. Mas falando sério, sempre foi, é e sempre será uma área importantíssima. Com certeza. Primeiro, já vou explicar isso melhor, pelo volume de questões. Então, hoje o exame de ordem, para quem já está na pegada, vamos dizer assim, quem já está na fita, como se fala, já sabe que das 80 questões da primeira fase, 10 questões são trabalhistas, é a parte final da prova, as questões 71 a 80, as 5 primeiras de trabalho e as 5 últimas de processo. Então, pensa, de 80 questões, eu estou falando de 10, mais do que 10%. Então, você vê, ética são 8 questões, mas eu estou falando de 10. Então, a gente até brinca, gostando ou não da nossa área, você vai ter que encarar. Segundo ponto, lá na segunda fase, é a segunda área mais procurada desde sempre. A gente só está atrás de penal. E a gente está, inclusive, até na frente de civil. Outro ponto importante que você não pode esquecer. A advocacia trabalhista é uma advocacia de massa, como assim o é a advocacia civil e penal. Por que eu estou falando isso? Porque são sempre grandes opções de advocacia. Normalmente no escritório, quando ele se abre, os que já existem, quais são as áreas clássicas que eles têm? Área trabalhista, área civil e área penal. Então, assim, se você quer também oportunidade para trabalhar, a área trabalhista, ela é fantástica. E mais, é uma área que a gente aproxima muito do que acontece na prática. Férias, 13º,
fundo de garantia, entre aspas, botar no pau a empresa. Você tem a diarista, tem o doméstico, tem o porteiro do prédio, tem o zelador, tem aquele que te para na rua e tira dúvida, a advocacia trabalhista. Renatão, nesse cenário, que eu falei da importância da área trabalhista, né? E a gente vai falar disso, mas assim, esqueci de alguma coisa ou você acha que a área trabalhista verdadeiramente é uma área que a gente está exagerando aqui no podcast? De maneira nenhuma. A área trabalhista é uma área que mais cresce, né? Nós tivemos uma reforma em 2017, todo mundo falou que ia acabar a área trabalhista, que extinguia a Justiça do Trabalho, que não ia ter mais a Justiça do Trabalho, mas muito pelo contrário. Os advogados passaram a se especializar mais na nossa área, então é uma área que hoje exige uma preparação maior do advogado, tanto na parte consultiva, em especial na área contenciosa. Então, é uma área que faz parte do cotidiano da sociedade. Então, você falou do porteiro, da diarista, da empregada doméstica, mas a gente não vai muito longe. Em casa, alguém, se você faz direito, alguém vai te perguntar ou já te perguntou a respeito de um direito trabalhista. Então, é um direito vivo. Não há economia sem trabalho. São duas coisas que andam juntas. Exatamente. E a pandemia do novo coronavírus, né, que não faz muito tempo, mostrou isso, a importância do direito do trabalho, né? Nós tivemos várias alterações durante a pandemia e só mostrou a força. O trabalho é o que move o mundo. Então, a nossa área sempre será uma área forte e precisa de bons profissionais, profissionais especializados, cada vez mais, para poder contribuir com o judiciário, para a promoção da justiça social, que é muito importante. A advocacia, hoje tive o privilégio de hoje mesmo ter feito uma audiência, né, de um caso envolvendo uma empregada doméstica e vai para além das questões financeiras, das questões econômicas, né? O senso de justiça na advocacia, de buscar a implementação do direito, de reestabelecer o respeito, a honra da pessoa em relação a alguns fatos que ocorrem, que é natural, né, das relações humanas. Os conflitos são naturais da relação humana, mas a gente tem um viés muito social por trás da nossa atividade. Então, como o Leone falou, a gente é suspeito para falar. Eu amo a área trabalhista, não comecei na área trabalhista, eu comecei lá na área civil. E eu costumo dizer que eu fui escolhido para a área trabalhista na segunda fase do exame de ordem, depois na advocacia, e tive o privilégio de ser professor aqui. Então, cada vez mais eu fiquei envolvido na área trabalhista, me envolvi com vários casos interessantes, peculiares, né, importantes, também voltado da área, para a nossa área, e fui me especializando. Então, é uma área apaixonante. Eu sei que muitos alunos não têm o direito do trabalho como deveria na graduação. Uma pena, né? Uma pena enorme, mas, de fato, para a vivência prática, se você quer advogar, principalmente se você tem um sonho de abrir o seu escritório, também tinha esse sonho, tive a oportunidade de abrir o meu próprio aqui, escritório, né? Leone, a Carol também, e é uma das áreas que tem uma grande procura. Então, se você não tiver intenção de fazer a área trabalhista, né, quando você abrir o seu escritório, certamente alguém vai te procurar para resolver o caso trabalhista. Ou você vai ter que se especializar, ou então delegar para alguém, né? Então, é muito importante o estudo, e começa agora, pessoal. A carreira jurídica de vocês começou na graduação e agora vai ficando mais sério. Então, vale a pena se debruçar sobre a nossa matéria e realmente pode vir para cá. A gente está aguardando vocês no nosso curso de segunda fase, exame de ordem também. A área trabalhista, vocês não vão se arrepender se vocês escolherem a nossa área como para a sua carreira profissional. Tenho certeza disso. Maravilha, Renatão. Carol, vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu sei que você gosta muito de falar disso e responder. Até porque eu sei disso, é um perfil. Você é uma eterna aluna, né? Você é coxinha, como eu gosto de falar. Né? Você é muito estudiosa, muito dedicada. Eu ficaria aqui falando, não que nós três não sejamos, né? Mas a Carol tem essa veia muito. Você ama estudar,
ama pesquisar, é uma coisa que é sua mesmo, né? É inerente. E por causa disso, você acaba tendo, inclusive até como mulher, uma sensibilidade muito grande de entender a dificuldade dos alunos. E a gente sabe que nesse período da graduação, e você citou a graduação, o aluno tem muita dúvida. É claro que a gente vai ter depois um outro podcast para falar da segunda fase. Mas eu acho que na primeira fase, a gente vê muito assim, é normal. O aluno, ele muitas vezes fica desanimado de ter que estudar 20 disciplinas. Eu recebo muito essa pergunta. Ai, professor, eu não vejo a hora de estar na segunda fase, porque na primeira fase, e agora depois do 38, 20 disciplinas. Tudo bem, professor, eu entendi. Eu entendi que trabalhista tal, são 10 questões, mas assim, que motivação eu posso ter para enfrentar a bendita primeira fase? Então, assim, daquele que você já recebeu dos alunos. Que dica que você dá, inclusive pessoal, e quando a gente dá uma experiência pessoal, acho que é muito bacana, para o aluno, porque é difícil também falar só motivação, mas ele, para ter motivação, dedicação, disciplina, paciência, perseverança, qualquer um outro motivo, mas algum gatilho para que ele possa estudar, para que ele consiga superar a primeira fase. Eu acho que, principalmente, professor, o aluno tem que pensar no objetivo dele. Nós não podemos considerar os nossos objetivos em curto prazo. Claro. A gente tem que pensar em longo prazo. Muitas vezes eu vou estudar ali 1 ano, pensando que eu já estudei 5 anos de graduação, vou ter que me dedicar ali 1 ano, às vezes até um pouquinho mais para conseguir a aprovação, mas depois você vai advogar por 15, 20, 30 anos. Então, não vai ser esse tempo de preparação que vai fazer diferença na sua vida, porque você tem muito tempo ainda para exercer a atividade que você gosta, que você ama. Poxa, professora, mas eu estou fazendo aqui o exame de ordem, mas, na verdade, eu quero passar num concurso. E será que a área trabalhista me ajudaria nisso? Com certeza, gente. A gente tem um curso aberto agora, um concurso aberto de auditor fiscal do trabalho, com 900 vagas, e que saber o direito do trabalho vai ser todo o diferencial para você obter a sua aprovação. E não só, a gente tem concursos de procuradoria, que também exigem o direito do trabalho. Então, pensa nisso. Pensa que você está se preparando para um primeiro passo para depois você conquistar aquilo que você vai fazer durante toda a sua vida. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no que nos move. Eu quero advogar, eu quero passar num concurso muito bom, vou estudar agora por 1, 2, 3 anos e vou me dedicar para o resto da minha vida naquilo que eu gosto. Então, a gente tem o caso aqui do Renato, que reprovou algumas vezes no exame de ordem e nunca desistiu. Por quê? Porque ele queria advogar, gente. E hoje ele está aqui há mais de 10 anos advogando. Com certeza, ele pensa no histórico dele, e o histórico dele fez a diferença. O quanto ele estudou ajudou ele na prática hoje. Então, temos que pensar nisso. A gente tem que pensar assim, não naquele peso, naquele fardo de passar 1, 2 anos estudando. Não, a gente tem que pensar que, poxa, depois os meus honorários vão entrar e eu vou ficar muito feliz. Eu vou pegar casos que eu vou poder ajudar os meus clientes verdadeiramente. E isso tudo tem que te mover. A esperança de um futuro longo, porque é uma longa carreira, né? Você vai passar bastante tempo advogando, bastante tempo no concurso que você deseja, e não vai ser esse tempinho aqui que você passou estudando que vai, nossa, pesar na minha vida, pesar na minha história. Não, é ajudar a minha vida e ajudar a minha história. É isso, professor. Muito bom, Carol. Acho que você tocou em pontos fundamentais. Eu fui, durante esses anos todos, né, sem talvez uma preparação específica, mas mentor de muita gente. E agora eu estou, desde o ano passado, dando muito forte essa parte de mentoria e tal. E algo que eu falei durante muitos anos, hoje eu não concordo tanto. Que é assim, esperar estar motivado para fazer as coisas. O quanto eu falei isso na minha vida. É claro que a gente precisa ter algum tipo de motivação no processo. Mas eu acho que não pode ser o fim, né? Eu acho que o mais importante é o propósito. Isso é ser importante para eu poder advogar, para eu poder proporcionar uma condição de vida melhor para mim, para minha família, para eu ter uma realização profissional. Eu acho que é isso. Você que estuda muito para concurso também, cara, a gente sabe disso, né? A gente sabe aquela... não sei que professor que publicou recentemente agora uma foto que eu achei muito marcante. Era uma foto de um prédio, estava tudo apagado, 2 horas da manhã.
e tinha uma luzinha acesa. Aí tava uma setinha, assim, concurseiro. Que podia ser o abeiro também, né? Mas é isso, entendeu? Enquanto tá madrugada, final de semana, a gente sabe que não é fácil. Então, quantas vezes a gente pega coisa para fazer, você não tá motivado. Né? O Renato também gosta muito de atividade física. Eu faço das 6 às 7 da manhã. Dificilmente eu acordo 5h15, 5h30 motivado. Muito difícil. É um horário que, assim, você não acorda feliz, não tá legal. Mas qual é o propósito? Eu já tenho 45 anos, eu quero viver mais 45, mais 50. Eu quero ser um bom marido, um bom pai, um bom professor, um bom advogado. Eu quero ter saúde. Eu acho que isso é muito importante, né, Carol? E, ao mesmo tempo, você tocou num ponto que eu queria deixar claro aqui também, que, para mim, me desmotivava e agora eu estou procurando. E o Renato é legal também para trazer isso para a gente. Às vezes eu olhava um professor, ou uma professora, ou um profissional muito bem-sucedido. Uma pessoa que tinha passado de primeira, que nunca tinha feito melhor faculdade, passou de primeira, mais me desmotivava isso do que me motivava. Eu falei, esse cara não é humano. É um Deus. É um Deus. Ou Deus fez essa pessoa diferente. Então, realmente fez, para ele, teve um carinho especial. Mas quando eu comecei a acompanhar pessoas que começaram a compartilhar também os seus fracassos e derrotas, que fazem parte de um processo, fazem parte de um deserto, isso hoje me motiva mais. Então, hoje eu acompanho mais pessoas que não têm vergonha de falar, eu reprovei, etc. Eu, como você, no exame de ordem, eu não tenho essa experiência. Mas no resto, eu poderia fazer um doutorado aqui de fracassos e derrotas. Então, para você também que está acompanhando esse nosso podcast, o Renato vai falar um pouquinho disso, embora ele não vai tocar tanto na segunda fase, mas ele vai falar de derrotas. Mas assim, saiba que todos nós aqui, nós passamos por inúmeras derrotas e fracassos. E sabe aquela coisa, apanhei, vamos, levanta, vai, toma um banho, vida que segue. Então, assim, eu acho que isso é legal. Porque, às vezes, o aluno olha, é professor do Damásio, já é dono do escritório, já não sei o que lá. Não sei, Carol, às vezes me dava isso, eu olhava, era uma pessoa muito distante. Eu falava, realmente, ele é alguém que... Ele deve ter uma genética especial, deve ter alguma coisa... O cara não perde nunca, o cara não derrota nunca. Mas aí, quando você começa a investigar também a vida das pessoas, você vê que também não é bem assim. Você vê que a pessoa também teve, como todo mundo. Renatão, isso até foi um gancho da Carol. A gente já vai entrar no que cai de cada matéria, mas é legal isso, a gente trabalhar com o emocional, com a tal da inteligência emocional, o domínio próprio. Como lidar com os fracassos da vida? Como lidar com os desertos na trajetória? Explica para nós essa questão, que isso é um propósito para outras coisas. Você tocou aí num ponto sensível, eu sempre me emociono e gosto de falar isso também para vocês. Por quê? Porque é para você enxergar que é possível, dentro da sua realidade, você alcançar o seu sonho. Acho que você foi muito feliz no ponto que você tocou, de ter um propósito. Eu, com 15 anos, eu saí de casa com um propósito, né? Com a missão de melhorar a vida da minha família. Né? Meu pai sempre se esforçou para dar uma vida adequada para a gente, a minha mãe também, sempre trabalharam muito, não tenho o que reclamar deles. Mas eu saí num momento delicado, familiar, e com um propósito de transformar a vida da minha família. E não importava o que eu tivesse que passar durante a trajetória para proporcionar uma vida melhor para eles. E isso, eu acho que foi a minha motivação para todos os momentos de dificuldade que eu atravessei durante a minha vida profissional. Desde quando eu comecei num curso para menor aprendiz, foi uma luta entrar, depois para ser admitido. Tive o privilégio, hoje vendo, né, de entrar num escritório de advocacia, de ser o melhor menor aprendiz que teve naquele escritório. Eu posso afirmar categoricamente que eu fiz o meu melhor e deixei a minha marca no escritório, né? As pessoas maravilhosas, pelas quais eu tenho um carinho enorme, Dr. Jorge, Maria Amália, Mariana, Marizilda, dentre outras advogadas que foram os meus pais e as minhas mães jurídicas e contribuíram para a minha formação. Doutora Camila também, não posso esquecer de nenhum deles, né? Porque realmente foram eles que me apadrinharam e, de fato, transformaram a minha vida. Ao longo da minha jornada, tive
várias dificuldades que eu poderia aqui contar para vocês, mas esse propósito maior fez com que eu atravessasse todo o deserto e realmente chegasse no meu ponto final, que era a advocacia. Em especial em relação ao exame de ordem, como a Carol mencionou, eu não passei de primeira. Eu costumo dizer que eu não tinha o DNA de gênio do Leone, da Carol, que têm uma inteligência assim, fora da curva, realmente são pessoas inteligentíssimas e eu aprendo muito com eles. E, de fato, tive ali as minhas dificuldades, porque eu tive algumas lacunas durante o meu estudo, durante a minha faculdade, tive que correr atrás. E como é a vida. Eu costumo dizer, se a sua curva é maior, você tem que correr mais. Né? Então, se pedir para você caminhar 1 milha, você tem que andar 2, se esforçar, se fortalecer e para que você consiga alcançar o seu objetivo. E em relação à primeira fase do exame de ordem, eu tinha muito medo. Eu não reprovei na primeira fase, mas eu sabia da importância que tinham algumas matérias. Né? Na época, ética, direito constitucional, civil, processo penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, e também as outras matérias, tributário, enfim, todas as outras matérias são relevantes. E eu tinha isso claro em mente. E o que eu fiz? Eu, lógico, dei uma atenção maior para aquelas que tinham um número maior de questões, né? Como trabalho e processo do trabalho, e me empenhei para ir, pelo menos, na média em relação às demais matérias, para que eu pudesse chegar próximo dos 40 pontos. Então, a primeira fase do exame de ordem, você pode ser aprovado também com estratégia. Então, a nossa matéria, não puxando sardinha, são 10 questões, né? Tinham 11. Então, é uma matéria que tem um peso enorme. Então, vale a pena se dedicar em trabalho, processo de trabalho. É claro que tem as nossas diferenças em relação ao processo civil, em relação ao processo penal, né, aos demais direitos, mas faz parte. É o desafio que você tem que enfrentar para poder alcançar o seu objetivo final. E você tem que lidar com os fracassos. Você já reprovou em algum momento no exame de ordem, eu reprovei 3 vezes, né, e falo isso com propriedade. Eu sei que é frustrante, dá a aparente, a falsa sensação de que você não está progredindo, mas isso é errado. Né? Veja, no dia 0 você não sabia nada. Exato. Né? Então, ainda que você teve uma reprovação, você tem que usar isso como combustível para você chegar no seu objetivo final. Né? E ter, principalmente dentro de você, a certeza de que você é capaz de alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Eu acho que ninguém pode tirar isso de você e nem você tem o direito de tirar isso do seu coração. E quando você tem essa certeza e faz o seu esforço máximo durante o treino, durante a preparação, durante o estudo. Se você tem 1 hora para estudar, é 1 hora concentrado, sem celular, desligado do mundo. Né? Se você tem o privilégio de ter o final de semana, se você não trabalha aos finais de semana, separa um tempo para fazer simulado. Então, eu acho que a primeira fase do exame de ordem, a gente pode trazer alguns pilares para que você seja aprovado. Então, primeiro ponto, você precisa da teoria. Né? E, às vezes, é difícil a gente estudar, sentar para ler e entender uma matéria. Então, as aulas vão te auxiliar nisso. Né? Os professores, através das suas didáticas, vão trazer para vocês, de uma maneira mais mastigada, mais simples, mais objetiva, aquilo que você precisa entender para te habilitar a responder questões dissertativas. Ao mesmo tempo, você também precisa andar a segunda milha, resolver questões dissertativas. Eu sei que aqui no Damásio, todos os professores, todas as áreas, têm o cuidado de trazer questões para mostrar para vocês durante as aulas. E, para além disso, você também tem que simular. Pega um final de semana, pega uma prova anterior, imprime 5 horas, vou deixar o cronômetro do lado e vou fazer todas as matérias. Por quê? O grande erro
na primeira fase, né? Falo porque meu pai também agora está lutando pela aprovação no exame de ordem, né? É uma história que fica para outro podcast, mas está também lutando. Mas o grande erro é deixar de simular. Por quê? Você tem uma maratona de 5 horas, concentrado, lendo cada uma das questões, tendo que interpretar o caso prático, apontar a alternativa correta. Então, eu sei que é difícil, né? Então, e você precisa treinar isso. Eu sei que aqui no Damásio vai ter um simulado daqui a pouquinho, preparado pelos professores aqui da casa, e é uma grande oportunidade para você se testar. Ah, professor, mas eu não tenho todo o conhecimento ainda. Tudo bem, eu também não tenho ainda. Estou em busca desse conhecimento, né? Então, o direito, você vai evoluindo aos poucos. Mas venha, faça o seu teste, para que você saiba em que nível você está e seja sincero, honesto consigo mesmo e saber identificar aquilo que você precisa aprimorar, trabalhar isso durante o estudo, e eu não tenho dúvida que o resultado final vai ser sucesso, aprovação, nome na lista e tudo que você merece. Tudo que você merece. Também, né? Renatão, maravilha. Para você que está acompanhando o nosso podcast, e aí eu já vou passar a palavra para a Carol, e no que você falou, que é importante. É uma dúvida muito comum, né? Primeiro, vamos lá. Deixa eu dar um passo para trás para não esquecer de falar isso, e aí eu venho e... cai em trabalho, né? Tem alguns temas que a gente sabe de cabeça. Tá bom. Quais são temas muito cobrados em trabalho? Eu vou falar de alguns, depois já vou passar para a Carol. Mas olha, em trabalho, tá? Duração do trabalho em intervalos. Remuneração e salário. Interrupção e suspensão do contrato individual de trabalho. Estabilidades. Extinção do contrato de trabalho. Direito coletivo do trabalho. Nossa! Aí você já tem praticamente o que cai. Empregado doméstico, uma vez ou outra, tal, mas é nessa linha. Em processo, número 1, recursos trabalhistas. 2, hoje, execução trabalhista. 3, hoje, audiências trabalhistas. 4, a gente pode falar de competência territorial e material, né? E 5º, procedimento sumaríssimo, né? São temas muito cobrados no exame de ordem. E né? Justiça gratuita. Justiça gratuita também cai bastante, né? E o Renato falou algo que é importante, porque assim, muita gente fala assim, mas eu preciso fazer um cursinho preparatório? Eu vou tomar cuidado para falar. A gente tem que ser muito transparente. Falar assim, é condiço sine qua non para passar? Não necessariamente. Mas qual é a vantagem, a grande vantagem de você fazer um cursinho preparatório? O Damásio tem mais de 50 anos de tradição e excelência no ensino do direito. É porque você vai pegar professores experientes, tarimbados, que vão te passar mastigadinho. Vai ser aquele norte que todos nós precisamos para que a gente consiga... Renato falou muito da questão de estrada, de curva. Não adianta. Daí a importância, e hoje eu estudo mais isso... Qual a importância que a gente pega até histórica de você ter mentor, de você ter coach, de você ter alguém que te orienta? É justamente isso. Especialmente o mentor. O que é um mentor? Nada mais é do que alguém que tem muita experiência e vai te passar a experiência. Então, bem ou mal, um cursinho preparatório faz exatamente isso. Então, você vai pegar professores que já estão nisso, 10, 15, 20 anos, e vai te passar já tudo mastigado. Porque imagina, eu vou estudar direito do trabalho. Eu vou me matar na parte da introdução, vou ficar na propedêutica. Ela fica lá, o conceito de... Não que não seja importante, mas não cai no exame de ordem. Ela falou algo que a gente dá no cursinho, a gente dá essa teoria que é importante, você tem que entender. Mas, um lado positivo do podcast aqui. A FGV e o perfil da banca, o que eles cobram na área trabalhista? As questões são todas práticas, muitas vezes questões longas, mas cai a letra da lei, a súmula OJ. Isso mesmo. Letra da lei, súmula OJ. Letra da lei, súmula OJ. Então, a gente vai te ensinar como aplicar no caso prático. Por isso que a gente traz as questões, mas como nós advogamos, a gente pega muito caso prático, claro, sem citar nomes, que a gente não pode, por questão de ética e disciplina, mas a gente traz muito caso prático. Imagina isto, e aí chega no exame de ordem, cai muito próximo do que a gente fala em sala de aula. Carol, você que tem muita técnica de estudar, e eu queria te fazer essa pergunta, aquela letra da lei, súmula OJ. A Carol é incrível, eu também gosto muito de fazer isso.
ela adora ficar lá marcando letra da lei, súmula, J, você compra Vademecum sempre novo. E aí, mulher, claro, e corzinha, e canetinha, e não sei o que lá. A gente é uma escala... A gente usa uma cor só e amarelo. Oh, a Bic. Nem sei se posso falar, mas pega uma Bic lá e tá tudo certo. A gente... Não, aí a Carol, tudo bonitinho, uma cor, não sei o que lá. Colorido. Vamos lá. Post-it. Como tornar o estudo da letra da lei súmula J mais atraente? Então, pessoal, primeiro, professor, eu vou dar um passo atrás, que nem Claro, o senhor falou. lógico. Só para falar para vocês, gente, a importância de um bom cursinho realmente. Quando a gente pega os editais da OAB, de qualquer concurso, a gente se perde na quantidade de matérias que tem. Muita coisa. Se você pegar o edital da OAB, dá até desespero. A gente fala assim, poxa, vão cair 20 matérias e eu tenho que reestudar tudo e gravar. Não é só, ai, nossa, aprendi aqui na hora, mas daqui 10 minutos esqueci. Não, você tem que lembrar na hora da prova. Então, a importância de um bom cursinho, e isso eu falo por experiência própria mesmo, em relação a tudo que eu já prestei na vida, o professor do cursinho sabe o que ele está te falando. Ele vai te falar, olha, essa parte não cai, essa parte cai com maior peso, essa parte cai com menor peso. Estuda um pouquinho, dá uma atenção melhor nessa parte, nessa outra parte. Em relação ao estudo da lei seca, muitas vezes os professores falam, gente, essa é a palavra-chave desse artigo. Então, o que eu vou grifar naquele artigo? O que eu vou grifar naquela súmula? A palavra-chave que o professor me falou em sala de aula. Por isso que é importante vocês alinharem o estudo de vocês junto com a aula que está sendo ministrada. Porque se eu for também grifar tudo que tem ali no artigo, eu pinto o meu Vademecum inteiro. Então, com mentoria, com um professor te orientando realmente daquilo que vai cair, você vai ver que o estudo vai ficar bem mais leve, bem mais fácil e não vai ter aquele peso todo de são 20 matérias. O estudo passa a ser diferente, passa a ser um estudo ativo, porque você vai nas palavrinhas-chave, já consegue fazer conexão com outros artigos e estratégico, como o professor Renato falou. Nós precisamos ter estratégias para ser bem-sucedido no exame de ordem. E o cursinho passa essa estratégia para a gente. A gente tira aquela imagem de são 20 matérias, olha o tanto de coisa que eu tenho que estudar para... Poxa, direito e processo do trabalho, 10 questões, gente. Eu preciso acertar 40. Se eu acerto as 10 de direito do trabalho, mais 8 ali em ética, acerto as 10 de processo penal e penal, poxa, eu já tenho ali 28. É mais da metade do que eu preciso. Então, a gente precisa ter estratégia para estudar realmente. E os professores do cursinho, um bom cursinho, passa isso para a gente. Então, eu acho que é essencial. Quando eu falo de letra seca da lei, e eu falo muito isso para os alunos, precisa ler a letra seca da lei? Você precisa ler a letra seca, mas não sem estratégia. Você vai ler grifando aquela palavra-chave que o professor falou em sala de aula, grifando aquele conceito que é importante, fazendo os links com os outros artigos. Lembrando que você não vai ler um artigo e ele não vai ter conexão com os outros, ele tem. Então, eu já consigo fazer essa conexão. Aí fica muito mais fácil e muito mais fácil para vocês lembrarem na hora da prova. Carol, você tocou num ponto que eu queria até... Foi até bom que a gente vai fazer um podcast, vai lembrando tanta coisa, né? E eu já começo a insistir isso na graduação. Você vê, ontem eu fui dar aula à noite, e aí eu entrei, vi o aluno falar comigo, que ele foi aprovado. Ele falou, pô, professor, eu lembrei das aulas da graduação. Aí ele falou, inclusive, para mim, você fica azucrinando, você fica enchendo o nosso saco para abrir o Vademecum, porque assim, na graduação, eu faço de propósito. Eu falo, vamos lá, artigo tal, estou esperando alguém ler para mim. Eu paro a aula. Enquanto ninguém lê esse artigo para mim, eu não vou continuar a aula. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas elas estão deixando de ler a letra da lei. Claro que é legal você estudar uma doutrina, estudar uma jurisprudência, é óbvio. Mas, para mim, sempre foi assim. É uma coisa que eu aprendi. Quando sai uma lei nova, a primeira coisa que eu faço, eu leio a lei. Eu não quero nem saber. Eu vou lá, deixa eu pegar. Aí eu vou lá, no Planalto, leio. Tá bom, eu já tiro algumas conclusões. Aí que eu vou atrás de doutrina, de jurisprudência. Claro. Então, o que eu acho que é interessante para você
que está acompanhando o podcast e você vai ter que ir um pouco na contramão do que a gente está verificando. Foca no estudo da tal da letra da lei súmula OJ. E aí, né, Carol? Aí que o cursinho ele dá a diferença. Com certeza. Porque não é que a gente é superdotado, não. É uma questão, de novo, de experiência. Quantas questões nós já vimos nas nossas vidas? Não, eu não sei nem contar. Então, tem hora que eu começo a ler o enunciado, eu não preciso nem terminar de ler. Eu já sei que eles vão perguntar aquilo, que vai vir aquela pegadinha, que vai vir aquele detalhe, mas de tanto que eu já vi aquilo formulado. Então, você vê como é uma questão de treino. E a gente ouve muito desde a graduação. Ah, mas é chato isso da letra da lei. Ah, mas... Ai, porque o vademecum é pesado. Ai, porque a CLT não sei o que lá. E aí, vamos lá. Você quer passar ou você não quer passar? Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte... Né? Isso vale independente do sexo. Mas tem um momento que você tem que deixar de ser menino e tem que passar a ser homem. Tem que deixar de ser menino e passar a ser mulher. Tem que deixar... Você precisa crescer, você precisa amadurecer. E esse amadurecimento você não vai fazer mais só aquilo que você gosta. Você vai começar a aprender a fazer aquilo que dá certo. Aquilo que é efetivo. Pô, eu estudar sozinho... Tá, eu também passo, mas eu fazer um cursinho potencializa, eu vou fazer o cursinho. Ah, eu não gosto muito da letra da lei, mas se eu aprender da letra da lei, então eu vou fazer. Independentemente de eu gostar, eu não vou mais entrar no mérito de eu fazer só o que eu gosto. Criança faz o que só quer, o que gosta. Mesmo. Então chegou o momento de você de verdade amadurecer e crescer. Renatão, nessa linha, sempre pergunta pra gente. Tá bom, entendi... Tenho que crescer, deixar de fazer coisa de menino e amadurecer. Já entendi, professor. Tá, fazer cursinho, tudo bem. Ler da lei, tudo bem. A FGV gosta de montar algum tipo de pegadinha ou não? Explica com um pouco mais de detalhes, Senador. Como é que é a questão do exame de ordem? Tudo bem que é caso prático e tal, mas a FGV tem maldade no coração? Tem coração peludo ou não? Explica pra gente. A FGV faz a parte dela e a gente tem que fazer a nossa, né? Então, eu costumo dizer, vocês tocaram um ponto importante. A letra da lei e das súmulas e das OJs, em especial aqui falando de direito do trabalho e processo do trabalho, elas são a base, o fundamento no qual a banca ela vai elaborar a questão. Sendo o caso prático ou não, a letra da lei vai servir de suporte para a resposta. É importante não só ler a letra da lei, como também compreender o conteúdo, refletir. Aquilo que é essencial. O formato das questões vem num formato de um caso prático e até mais gostoso para responder, né? Do que a gente ficar decorando o texto de lei, isso e aquilo. A gente precisa compreender o conteúdo para aplicar, para indicar qual é a alternativa correta. É lógico, a letra da lei, das súmulas e da OJ acaba auxiliando muito os candidatos na hora de responder as questões, justamente porque você vai lembrar, opa, teletrabalho, eu sei que o artigo 75, letra A da CLT e seguintes, regulamenta essa matéria, eu sei que tem um prazo para a transição do regime presencial para o teletrabalho ou para o teletrabalho para o presencial, enfim, você vai lembrando das peculiaridades. Então, é importante a leitura da letra da lei e, principalmente, você vai saber isso resolvendo questão. Por isso que eu citei o peso, a importância de você aplicar o seu estudo. Não basta você obter o conhecimento. Você tem que saber manuseá-lo, aplicá-lo. E no caso do exame de ordem, você tem que responder questão até para que você consiga ali um bom resultado, um bom desempenho no exame de ordem. Então, a leitura da letra da lei, da súmula e da OJ vai acabar te ajudando nesse aspecto, né? Hoje, você tocou em relação à estrutura da questão, eu tenho percebido que, de um tempo para cá, a banca também mudou um pouquinho o perfil dela em relação às questões. Hoje a gente encontra muitas questões multidisciplinares dentro do próprio direito do trabalho, dentro do próprio
processo do trabalho, ela vem pergunta, por exemplo, quando ela vai falar de contrato de trabalho, ela já não vem mais falando só sobre o contrato intermitente, eventualmente ela traz uma outra resposta ou uma alternativa envolvendo trabalho temporário, terceirização, contrato por prazo determinado, alguma peculiaridade. Então é esse olhar que você tem que ter, fazer um estudo global da matéria, né, dos assuntos em especial, para que você tenha ali condições mínimas de responder às questões da FGV. Mas, é claro, o estudo da letra da lei, das súmulas, da OJ, acompanhado das aulas, acompanhado dos simulados. Não tem jeito. Vai te aprovar no exame de ordem. Você tem que fazer um estudo integral, não um estudo isolado, né? Então, quando você faz um estudo integral, você vai estar preparado para tudo que vier, tá certo? Então, essa mentalidade que vocês têm que ter e estudar a letra da lei, súmula, OJ. Se você tem um apoio, hoje em dia tem muitos volumes único, né, específico para a OAB, também acaba auxiliando, claro, né? Alguns professores da casa, inclusive, têm volume único para o exame de ordem, então vale muito a pena você se preparar com esse olhar. E o propósito do podcast não é ser uma aula, claro, propriamente dito, mas trazer essas dicas que vai te auxiliar, né, que está fora dos livros e vão te impulsionar para o seu objetivo, para você conseguir a sua aprovação. Maravilha, Renata. Outro ponto que eu queria fortalecer, a gente já falou disso, mas eu queria dar uma ênfase ainda maior. Que eu recebo muito, assim, de aluno, muito, né? Eu acabo disponibilizando, inclusive, no WhatsApp, no cursinho e tal. Ai, além de não gostar de ler a letra da lei, ai, professor, mas é mó chato ficar fazendo simulado. Ai, mas é mó chato ficar imprimindo e fazendo provas anteriores. De novo, a gente volta na maturidade, etc. E assim, desculpa a transparência para você que está acompanhando o podcast, mas eu vou ser. Não tem como você ficar bom em alguma coisa se você não fizer muito a coisa. Eu vou repetir. Não tem como você ficar bom numa coisa se você não fizer muito essa coisa. Isso vale tanto para o esporte quanto para a vida. A gente gosta de treinar, né? Há muitos anos eu faço musculação e hoje eu estou fazendo luta. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma aula de manhã, né? Estou fazendo até com o CC aqui da casa, e assim, eu estou treinando muita parte, por exemplo, de soco. Então você tem jab, direto, cruzado e gancho. A gente chega a ficar uma hora repetindo jab, direto, cruzado, jab. Eu erro, jab. O Anderson Silva vai ter uma luta agora interessante, agora próxima, mas ele falou que terminava o treino, ele fazia mais 1000 chutes, todos os treinos. Então você imagina, terminou o treino de luta, que você também treina, você sabe como é que é. Exato. Termina, não é que você está morto, você tá, não dá nem para descrever como é que você está. Nenhum cardio chega perto a um treino de luta. Ele ainda fazia 1000 chutes. E aí depois você vira ele numa luta fazendo com uma facilidade, mas ele treinava o treino. Então, não tem como você ficar bom numa prova teste se você não treinar teste. Você pode ter aula com qualquer professor, você pode fazer qualquer cursinho. Você precisa, sentar a bundinha, pegar, e de preferência eu gosto muito do físico, até porque você vai fazer o físico. E o quê? Treinar. Tem que treinar simulado, daí importância do simulado. Fundamental. Imprimir provas anteriores para você ter a noção do espaço, do tal. Tamanho de letra. Então quando eu chegar, eu vou pegar essa folha, esse tamanho de letra. Vai ser assim. O físico, não que o digital hoje ele não cresceu muito, mas desculpa a transparência, não dá para comparar com o físico, né? Você pegar o livro físico, você pegar a folha, porque ainda o exame de ordem não é eletrônico. Então você precisa, por exemplo, olha uma pergunta interessante que o aluno fez ontem para mim. Eles estão anotando agora, eu vou falar melhor da segunda fase, mas você vai entender onde eu quero chegar. Eles estão levando o tablet, e eles estão até anotando a aula de caneta discursiva e tal, mas no tablet. Eu falei, eu particularmente não recomendo.
Porque no dia da prova você não vai ter o tablet. Ah, professora, mas eu estou escrevendo. Não. Você não está escrevendo com caneta. Por que eu estou contando essa história toda? Por exemplo, hoje, eu estou treinando luta. Eu estou fazendo manopla e tal. Mas eu não tenho uma preparação para entrar no octógono. Porque eu não estou fazendo real. Você entende? Para eu me preparar para entrar mesmo, não adianta eu ficar só na manopla. Eu tenho que pegar sparring, eu tenho que pegar... O exame de ordem é a mesma coisa. Você precisa deixar em casa ou no escritório um ambiente o mais próximo possível daquilo que você vai enfrentar na prova. E eu não consigo, Carol, e você também é outro, por isso que eu estou levantando para você falar disso, você não precisa ter como o OABeiro do Instagram para ganhar 200 mil seguidores, aquilo que você fala, nossa, mas que lugar bonito, que escrivaninha, porque eu recebo muito isso, vocês devem receber também. Ai, mas eu não tenho lugar adequado para estudar. Eu discordo, porque você não precisa ter algo chique, algo sofisticado, basta que você tenha algo organizado, para que você possa sentar lá. Ah, mas é na sala. É na sala. O Renatão tem até uma história curiosa que ele começou a divulgar na cozinha. Ele vai contar disso também. Acabei de lembrar disso. Não tem como. Não. O Renatão começou a divulgar na cozinha, pediu autorização da mãe. Mãe, eu vou montar meu escritório aqui. Tipo, tinha bolo, tinha coisa assim, Como tinha assim? pão, tinha não sei o que. Eu estudei Não, mas pro ó, vestibular aqui, na pô, essa mesa, pô, isso aqui é um escritório. Ele enxergou um escritório. Carol, como que essa questão precisa ter esse ambiente ultra ou não, basta ser algo organizado, bonitinho e que dá certo? Gente, não precisa ser o ambiente super ideal. A gente sempre fala de, poxa, tenha um ambiente legal, com uma iluminação boa que não vai te dar dor de cabeça, que não vai ficar passando pessoas. Mas se você não tem, faça o seu ambiente ideal. Eu estudei para o vestibular na cozinha, na mesa da cozinha. Por quê? O meu irmão estudava no nosso quarto, e aí ele ficava estudando. Carol, desculpa só te interromper. Antes de fazer direito, você fez biologia. Eu fiz biologia. E você passou na USP. Eu passei na USP. Então deu certo. Deu. Então só continuando. E para esse vestibular mesmo, foi o vestibular da FUVEST, que eu estudei na mesa da cozinha. Meu irmão usava o quarto, que era um quarto compartilhado nosso, e eu usava a mesa da cozinha. Minha mãe autorizou que eu montasse ali a minha arinha de estudo, que é sempre com os meus livros do lado. Sempre faça exercícios, gente. Sempre faça exercícios. Eu passei na FUVEST e na UAB fazendo exercícios, fazendo os simulados, que eram os meus simulados, no caso, eram as provas anteriores. Eu me organizei para isso, para sempre fazer as provas anteriores. Qualquer prova que eu passei até hoje foi estudando pelas provas anteriores. E tem uma coisa que eu ouvia de um professor no cursinho, que era o Caio Bartini. Sim. Que é professor de tributário. Ele falava assim, gente, vocês acham mesmo que o examinador tem toda a imaginação do mundo, que ele não vai acabar repetindo alguma questão? Não tem como. Vai repetir questão, sim. E aí eu lembro que fazendo as provas anteriores, eu me atentei que eu não sabia a redação, por exemplo, do artigo 29 da CLT. Não sabia essa redação e eu errava em todas as provas que eu fazia que caía esse artigo. Aí eu lembro que eu dei uma boa lida e caiu na minha prova. Na hora que caiu na minha prova, eu já lembrei das provas anteriores. Eu falei, nossa, aqui, ó, ponto ganho. Já acertei uma com certeza em direito do trabalho. Porque você errou antes, que é o método bom. Porque eu errei antes. E, gente, ai, professora, mas eu faço simulado e tiro só 39. Faço simulado e tiro 39. Gente, eu fui a menina do 39 em todos os meus simulados. Eu saía frustrada, porque eu ia corrigir 39. Eu falava, eu não acredito que eu vou ficar por uma. Minha primeira vez no vestibular, eu fiquei por 1 ponto. Fiz um concurso importante, fiquei por 1 ponto. Aí eu já tinha na cabeça que eu era a menina do 1 ponto, que ia faltar. Cheguei na prova da OAB, eu acho que eu já tinha feito tanto simulado que eu acertei bem mais do que o que eu precisava, mas porque eu treinei. E não me frustrei ao ponto de parar de estudar. Porque eu olhava aquele 39 e aquilo me dava um gás de eu preciso de no mínimo 40. Então, eu vou estudar mais para chegar no 40. Chegava lá no simulado 39 novamente. Eu falava, agora eu vou estudar mais ainda.
pegava o que eu estava errando naquele simulado e usava como método de estudo. E eu errava muito penal, como ainda erro muito até hoje, mas eu pegava aquilo e falava assim, é uma matéria que eu não gosto, mas eu faço questão de acertar todas as questões na OAB. Agora virou questão de honra. Claro. Eu via onde eu estava errando no simulado e focava o meu estudo. Eu via que eu estava melhor em constitucional, então constitucional eu estudava um pouco menos. E aí eu via que penal precisava de um pouquinho mais, eu ia um pouquinho mais. Então, o simulado vai te dar estratégia para você saber onde você está errando e o que você precisa estudar mais. Então, tem que fazer as questões anteriores e como o professor Leone falou, não é porque a gente é velha guarda, coxinha, já está mais velho, que fala assim, façam o físico, imprimam e façam. É porque no dia da prova você vai fazer no físico. Eu tenho muito caderno que hoje eu estou passando para o tablet, eu escrevo ali com aquela canetinha no próprio tablet, escrevo já num programa que converte um Word, mas eu sei que na hora da prova, a prova vai ser física. Então, o meu treino tem que ser ali, físico. Na prova, mesmo para a segunda fase, a prova é escrita. Eu vou arriscar de chegar lá na prova, tá tão acostumada com a leveza da caneta do tablet que eu não vou conseguir completar a prova, porque o meu braço não está preparado para isso? Não, gente. Eu vou me preparar, eu vou escrever ali com a caneta. E para quem gosta, gente, eu sei que não é só menina que gosta, porque o pessoal na minha graduação, os meninos tinham mais canetas que eu, mas para quem gosta, gente, coloca colorido, coloca post-it. Poxa, eu mandei super bem nesse simulado, coloca ali uma figurinha para se animar, para se estimular. Come um chocolate. Coloca uma premiação para vocês. Eu estou acertando mais direito do trabalho, estou acertando mais penal, constitucional, aquela área que eu sou mais ruinzinho. Estou acertando mais, se eu acertar 5, 6, eu vou comer o chocolate tal, que eu gosto muito. Faça isso, isso é muito bom. Premiações são muito boas e incentivam a gente também a continuar nos estudos. Claro, a gente vai partir agora para um último ponto aqui, mas é um ponto que eu acho importante, que a gente tem que falar bem. E eu insisto muito nesse tema, né? Porque é claro que a gente falou mais da área trabalhista, mas não tem como não falar de uma preparação geral, até porque é a primeira fase, né? E o que você tem que ter muito em mente? Eu tenho muito cuidado para falar, porque é um tema que eu tenho um carinho muito grande. No limite, eu tive uma aluna, Renato conheceu, que ela passou no 27º exame de ordem. Se você faz a conta 3 por ano, então ela ficou quase 10 anos depois de formada prestando. Recentemente eu conheci um que passou no 35º depois. Falou que ficou quase 15 anos depois. É claro que você que está acompanhando esse podcast, eu não quero isso para você, é óbvio que não. Mas eu vou trazer agora algumas frases que eu acho que é interessante você ter, para que você, e a gente vai agora falar bastante disso agora no podcast, que, primeiro, não é porque você passou de primeira que você vai ser um advogado melhor ou um excelente advogado. E não é porque você reprovou 2, 3, 4, 5 ou 10, ou igual aos casos, que eu vou ser um advogado pior, muito pelo contrário. Nesses anos todos, já são 20, né, eu conheci vários advogados e advogadas que passaram de primeira e hoje nem no direito estão mais. Ou tiveram decepção com a profissão, ou porque mudaram, ou porque foram advogar e não é isso. E foram fazer até outras graduações. E como eu conheci gente que reprovou várias vezes, e hoje são, não várias, mas grandes advogados. E por que eu gosto muito de assistir nisso? Porque o emocional, ele está dando hoje metade ou mais da metade, né, da tal da inteligência emocional ou domínio próprio, né? E uma frase que eu gosto muito, né, é que o que mais importa não é o começo das coisas, mas é o final delas. Como que você começou e como foi sua vida até aqui, é forte falar que é irrelevante, não é isso, mas não é o mais importante.
Porque eu ouço muito assim, mas eu não fiz uma faculdade de nome. Eu também, a minha graduação não foi de nome. Eu não vim de uma faculdade de nome. Mas eu não tenho sobrenome conhecido. Mas eu não vim de uma família tradicional do direito. Além de algo que eu falo para vocês, que se aplica para mim, que a gente tem que parar com desculpas, reclamações, murmurações e terceirizar responsabilidades, isso é fundamental, porque a gente também tem muito isso, né? Vitimismo. Porque não estou dizendo que você não está sofrendo, mas da forma que é, você acha que só você é o único que está passando e todo mundo tem o seu piano para carregar. Então a gente precisa parar e começa por mim, tá, pessoal? Começa por mim. Tem que parar com reclamações, com murmurações, a gente precisa, até porque não leva a nada. E claro, se você precisar de apoio profissional, tem que buscar. E qual o problema? Você não pode ter vergonha. Mas você precisa, aos pouquinhos, eu quero que vocês falem também sobre isso, que eu acho importantíssimo a gente falar no podcast. E é uma dica que eu dou e eu estou aplicando na minha vida e está me ajudando muito. Toma cuidado com quem acessa seu coração. O que você está vendo? O que você está ouvindo? Esse excesso de preocupação com os outros. E quando eu falo com os outros, começa inclusive por pessoas próximas a gente. Nossos familiares, com quem a gente está relacionando, ou filhos, porque as pessoas opinam muito. As pessoas julgam muito. E isso está travando as pessoas. Mas eu não vou prestar esse exame de ordem porque eu vou reprovar. Porque eu ainda não consigo fazer 40 pontos. Porque não sei o quê. Mas por quê? Porque o quê? Então, toma cuidado com quem acessa seu coração. No frigir dos ovos, quem que deita a cabeça no travesseiro e responde para você mesmo? É você mesmo. Né? Então, eu só estou trazendo esses comentários porque, assim, eu estou muito preocupado com isso, especialmente, isso vale para a gente na advocacia. O quanto que o emocional psicológico, quanto que eu estou ouvindo? Professor, eu estou com crise de ansiedade, pânico, depressão, burnout, e eu estou falando com muito respeito, porque a gente sabe como isso influencia. Então, aliado a toda essa preparação que a gente está falando aqui no podcast, a gente tem que ter preocupação com saúde em todas as áreas. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, que a gente recebe muito dos nossos alunos e alunas. Verdade, Leoni. Eu queria compartilhar com os alunos essa questão, né? A comparação com o próximo. Cada um tem uma vida, pessoal. Rede social não corresponde a 0,00001% da vida das pessoas, né? É muito lindo, ninguém posta, como meu pai costuma falar, ninguém posta o boleto, né? Do final do mês, as preocupações, quando está chorando, aquilo que ocorre no off. Poucas pessoas realmente costumam postar as más notícias, as coisas ruins. Então, como o Leoni falou, você não precisa ter aquele fundo de tela maravilhoso. Lógico, o seu objetivo é sempre buscar o melhor. É legítimo que você busque o melhor. Mas nem sempre você vai ter o cenário ideal para começar. Como o Leoni apontou, eu tinha um sonho de ser advogado. Tinha um sonho de abrir meu escritório de advocacia. Quando eu passei no exame de ordem, o primeiro decreto que eu soltei foi: está aberto o meu escritório de advocacia. Tipo na cozinha. Está aberto. Na mesa da cozinha da casa da minha mãe. E ali eu atendi o meu primeiro cliente. E daquele cliente veio outro, e veio outro, e veio outro. E aí eu comprei um computador, depois eu comprei uma mesa, depois eu comprei uma cadeira, depois eu fui para um outro lugar e fiz a minha carreira, iniciei a minha carreira. Então, nem sempre nós teremos o cenário ideal, o livro ideal, o caderno ideal. Se tiver, agradeça, levante as mãos e agradeça pelas coisas que você tem. Mas se você não tem, isso não é essencial para a sua aprovação. Não se preocupe com a forma, mas com o conteúdo, em você obter o conhecimento necessário para aprovação. E depois, lá na frente, você vai realizar
todos os seus sonhos. Se você não tinha canetinha, vai comprar milhões de canetinhas. Se você não tinha o cenário ideal, você vai Paris comprar essa canetinha agora, né? Vou tomar um sorvete. Eu costumo brincar, né? Falar, eu vou tomar um sorvete ali em Paris, né? Então, se eu tomava uma casquinha ali perto de casa, eu vou tomar uma em Paris. E você vai realizar os seus sonhos. Tenha sempre em mente essa questão da resiliência, inteligência emocional, passa por você manter aceso dentro de si o seu sonho. O sonho é seu. Claro. Quem sentiu no coração o quentinho por algo, quando você começou essa jornada, foi você. Não foi seu pai, não foi sua mãe. Às vezes até eles, por uma questão de sentimento, às vezes para não te ver sofrer, vai te falar alguma palavra desanimadora ou tentar te mostrar outro caminho, mas você tem que ter a fé no seu coração acesa, claro, a esperança, a certeza de que você vai alcançar o seu sonho e o seu objetivo. E isso, pessoal, nem você tem o direito de tirar. Você pode passar por momentos de desânimos, é normal, tá? Mas nunca deixa morrer os seus sonhos, aquilo que você tem guardado no seu coração. Sejam felizes. Leone contou aqui um caso de uma aluna que reprovou, mas quase 10 anos passou para ser aprovada. É lógico que a gente nunca espera isso, mas isso mostra a resiliência, a força dessa pessoa para conquistar os seus objetivos. Você acha que essa pessoa vai desistir na primeira audiência que ela tiver, na primeira improcedência que ela tiver, na primeira procedência? Não, vai ser uma pessoa que vai lutar, porque ela vai lembrar dos momentos difíceis, do percurso que ela fez para chegar até ali. E isso faz uma total diferença. Nos meus momentos de desânimos, eu falo, não, eu não tenho direito de reclamar, porque hoje eu estou vivendo um sonho, aquilo que eu busquei e paguei o preço para estar aqui. Então, pessoal, tenham sempre em mente isso. Vocês são capazes e vocês vão alcançar os sonhos e os objetivos de vocês. Vem aqui para o Damásio com a gente. Claro. A gente está de braços abertos para abraçar cada um dos nossos alunos, de acordo com a necessidade de cada um deles. E a gente tem o Instagram, tem o nosso WhatsApp pessoal. Claro. A gente sempre se coloca à disposição de vocês, justamente porque a gente entende o que você está passando, que é um momento delicado, muitas vezes estressantes, né? Então, a gente está aqui para realmente abraçar vocês, caminhar junto e entregar vocês somente quando vocês estiverem com o nome na lista dos aprovados. Então, a aprovação de vocês é a nossa aprovação, uma nova aprovação no exame de ordem. Então, o quentinho que vocês sentem, a felicidade que vocês sentem pela aprovação, para a gente, é como se a gente estivesse vivendo tudo de novo, vendo o nosso próprio nome na lista de aprovados. Então, aqui na casa, os professores fazem um trabalho sério que começou lá com o professor Damásio, né? Então, todos sabem o peso, a responsabilidade que tem quando entra num palco, quando entra num podcast, quando entra num evento, para poder passar o conhecimento para vocês, né? Porque é um legado que começou com o professor Damásio e a gente se esforça ao máximo para pelo menos chegar ali a 10% do que foi o professor Damásio, né? Então, é isso como mensagem final, já me despedindo de vocês, que vocês nunca desista do sonho de vocês. Já passo a palavra aqui para Carol falar. Gente, eu só quero reafirmar o que o Rê falou aqui para a gente. Não desistam dos sonhos de vocês. Cada pessoa tem a sua própria história. Às vezes a gente se compara até mesmo dentro da própria família. Gente, eu tenho um irmão que fez ITA. Então, a comparação né? A comparação fugiu da curva, assim. Meu irmão aprendeu alemão sozinho. Eu estava ali nas aulinhas de inglês ainda e ele estava aprendendo alemão ouvindo música. Então, às vezes, a gente para e se compara com quem está dentro da nossa própria casa. Mas tem algo que o meu irmão sempre fala para mim, que eu trago para mim. Não se compara, você tem a sua própria história e lá no futuro você vai se orgulhar muito dessa história, tenha certeza. E ele sempre fala, porque eu tenho um baita de um orgulho de você. Mas às vezes a gente não sente isso da gente mesmo.
olha só, é um olhar muito bonito que ele tem sobre mim que eu mesma não tenho. Então, a gente tem que pensar exatamente como o Rê falou. Vamos parar de se comparar, cada um tem sua história e vem aqui para casa, vem estudar com a gente. Tenha certeza, o Renato estava falando que quando vocês mandam a aprovação de vocês, a gente até se emociona mesmo, gente. Eu chego a me arrepiar, porque a gente quer o melhor de vocês, tanto que a gente, de fato, disponibiliza sempre os nossos WhatsApps para aqueles momentos de, ai, professor, eu acho que eu não vou conseguir passar. E aí eu falo, gente, eu também achava que não ia conseguir. Entrei na minha segunda fase chorando, saí chorando e deu certo. E vai dar certo para vocês também. Confiem na história de vocês que vai dar certo. E confiem na gente que a gente vai entregar o melhor possível para vocês. É isso, passo a palavra para o professor Leone. Maravilha, já vou falar de vocês e tal, mas eu quero agradecer, né? A gente está caminhando para o encerramento desses 40 Passos Cast, né? E faremos outros, claro, né? A gente vai ter um também específico aí de segunda fase. Espero que tenham gostado. Quando a gente chega no final, a gente procurou fazer um papo descontraído, com muito amor, com muito carinho, para que vocês tenham nessa garra e consigam a tão sonhada aprovação. Vou deixar mais uma dica final, né, algo que eu li agora recente que me chamou. Engraçado, tem coisa que a gente lê, que a gente ouve, que chama muita atenção, né? E a frase falava mais ou menos o seguinte, na época eu fiquei até bem emocionado na frase, que quando a gente desiste ou a gente desanima, e eu fiz muito isso já na minha vida, quando eu penso assim no passado, coisa que eu comecei a fazer, que eu larguei, que eu deixei de lado e tal, você não está decepcionando só você. Porque muita gente que está do seu lado, ainda que não externize, ainda que não fale, mas assim, conta com você. Então, às vezes você vê, você contou muito interessante, seu irmão. Veja, Ita, sabe? É o Zap, né? O rouba-monte, o super trunfo, né? Não tem como comparar. E você vê a admiração que ele tem por ti. Às vezes ele tem mais admiração por ti do que ele para a carreira dele, do que ele fez. Entende? Às vezes, para ele, e a gente não questiona, né, a formação desde quando a pessoa é criança, ele talvez não teve tanta dificuldade assim em conseguir tudo isso. Então, talvez para ele, tem todo o mérito dele, claro, mas assim, nem ele, e ele acompanhou o seu esforço, né, como o meu ou de uma outra pessoa. Então, quando a gente desiste, a gente também está decepcionando, de repente, um pai, uma mãe, um marido, um filho, um colega. Isso acho que traz também uma motivação, também traz um gatilho para falar, poxa, tem realmente razão. Tem muita gente que me critica, mas também tem muita gente que gosta de mim. Também tem muita gente que torce por mim. Também tem muita gente que se espelha por mim, né? Então, eu acho que isso é mais um gatilho para deixar para vocês, para vocês continuarem firmes. O Renato falou do professor Damásio. Ele sempre tinha duas frases que eu gosto muito de repetir. E o professor Damásio sempre fala que ele começou isso aqui na década de 70, com 4 alunos. 2 que não iam e um era inadimplente. Não, ele contou a história, como é que pode? E assim, eu peguei até um táxi recente aqui do lado que contou a história de novo. Que ele pensou, ele falou, cara, vou fechar isso aqui. Imagina, ele que criou o cursinho na época que não tinha, apostila que na época não tinha. Você imagina você com 4 alunos, 2 que não vão e um inadimplente. Só que aí, esse que ficou, teve aprovação. Aí, o que é isso aí? Aí que chamou outro, que veio, e aí virou todo esse legado. Ele falava assim, só não passa aquele que desiste. Aquele que persiste passa, até na vaga daquele que desiste. E ele falava assim, eu nunca conheci uma pessoa que não passou no exame de ordem ou concurso público, mas eu conheci muita gente que desistiu de passar no exame de ordem ou no concurso público. Eu acho que é por aí. Renatão, eu queria agradecer, né, a amizade, profissionalismo. Carol, também a mesma coisa, amizade e profissionalismo. Foi um prazer, uma honra muito grande, papo muito gostoso. Você vê, passou uma hora e pouco assim, né? Espero que da mesma forma que pra gente foi muito gostoso e prazeroso, para você que nos acompanha também tenha sido. A gente fica à disposição. De repente ficou alguma dúvida, um questionamento, você facilmente tem acesso às nossas mídias sociais, especialmente o Instagram, o meu, professor Leone Pereira, Renato Santiago. Renato M. Santiago. Renato M. Santiago e Carol Leão. Então vamos lá de novo. O meu é professor Leone Pereira. Renato M. Santiago. Renato M. Santiago. O meu é Carol_Leão Araújo.
Carol_Leão Araújo, certo? E claro, siga todos os canais de comunicação do Damásio. Então, óbvio, TV Damásio, canal YouTube, podcast, Instagram, site e tudo que for criado daqui para frente, que tá uma inovação tecnológica tão grande, e a gente está muito ativo. Acho que você está percebendo agora como que o Damásio está em 2024 muito ativo aí nas mídias sociais, e a gente quer compartilhar com você toda a nossa experiência, todo o nosso amor e todo o nosso carinho na docência para que você tenha a tão sonhada aprovação. E repito, a aprovação de vocês é a nossa aprovação. É o que alimenta a gente. Não tem nada que pague a gente receber um direct, um WhatsApp. Ai, professor, eu passei, eu fui seu aluno, depois a gente se encontra em audiência, sustentação oral, ou encontrei agora no corredor recente uma professora que falou, eu fui sua aluna, então, hoje veio aqui, veio gravar uma aula, né? Até estar numa outra matéria. Então você vê como tudo roda, e o que a gente quer encontrá-los também nas audiências, nos tribunais, dando aula, porque a gente precisa se ajudar. Né? O que a gente mais quer é que você também chegue lá, como se fala, né? Que você consiga romper, que você consiga atingir a tão sonhada aprovação e ter o sucesso. Então, mais uma vez, a gente agradece. Foi um prazer, uma honra muito grande contar com a sua audiência, e não perca os próximos episódios, tá bom? E faremos vários, não só na área trabalhista, mas em todas as outras áreas, tá bom? Então é isso, aquele pensamento positivo, ânimo firme, e até o nosso próximo encontro.